Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Fora. Hoje tenho comigo a Iris, uma enfermeira portuguesa que está atualmente e já há algum tempinho na Holanda. E pronto, sejam bem-vindos a um episódio especial. Hoje faz também 2 anos que mudei para a Suécia e então pensei em ter aqui uma boa amiga para termos uma boa conversa e assim um bocadinho mais fora do normal, digamos assim. Olá, Iris. É um muito bom dia para festejares. Muito bom dia. Ainda bem que os outros dias não deu resultado, não é? Exato, Nós já andamos a tentar quase há meses. está complicado para verem como é que é a vida de enfermeiras, não se queixem só em Portugal. Não, em todo lado. Também pode ser complicado. Mas conta-nos, Iris. Então, estás há quanto tempo na Holanda? Como é que foi, assim, mais ou menos? Para onde é que já passaste, digamos assim? Ok, então eu estou cá há 2 anos e alguns meses. Ahm, Quando o curso acabou, eles fizeram lá uma espécie de palestra em que reuniram vários hospitais e também empresas que eram recrutadoras para o estrangeiro. E a melhor proposta foi da Holanda, porque eu já sabia que não ia ficar em Portugal a trabalhar no mínimo 36 horas semanais, a fazer turnos de 16 horas. Eu disse: não, não quero isto para mim. E depois, como também percebi que tinha que ser eu a cuidar da minha vida e agora de uma forma mais adulta, pensei: eu gosto de aventura, por isso, bora escolher uma coisa boa para nós. Para nós, eu e ele. Normalmente são nós. Então acabei por escolher vir para a Holanda, não me arrependo minimamente. Eles trataram de arranjar um professor de holandês e também de nos meter em contacto com a empresa de cá. Ou seja, nós fizemos a entrevista em inglês. Uhum. Depois de sermos aceitos, tivemos 3 meses holandês intensivo, todos os dias de manhã e também à tarde tínhamos aulas de holandês. E depois também tivemos um mês no Algarve. Uhum. No último exame eu chumbei, e acabei por vir com outra empresa. E foi a melhor coisa que me aconteceu porque eu vim para um sítio espetacular, Uhum. para Rochem, que é uma aldeia, algures no centro da Holanda. Muito espaço verde, pessoas muito simpáticas, uma casa espetacular, era um open space. E o sítio de trabalho também era incrível. Eu cheguei e tinha papéis a dizer Welcome Iris, por isso isso é escrito. Eu queria saber, então, por que sítios é que já passaste? Por exemplo, agora estás no hospital, mas estiveste na residência, vá. Ok, Assim. certo, ok. Eu quando cheguei, eu vim trabalhar como Verzorgende e rei, e significa que eu não comecei logo a trabalhar como enfermeira. Porquê? Porque ainda não tinha o nível B1 de holandês, e Uhum. para trabalhar como enfermeira tens de ter no mínimo o B1, porque precisas, para fazer o registro cá como enfermeira, precisas desse nível. E então a empresa que me trouxe disse: olha, vocês, eu e o outro colega, vão começar a trabalhar e depois, quando se sentirem prontos, vão fazer o exame. Passado uns meses, eu fui fazer o exame, ahm, passei, fiz o Big Register para Yeah. ser enfermeira e depois, quando o contrato acabou, que era de 1 ano e meio, eu disse: ok, eu quero hospital. Comecei a ver algumas hipóteses, vi em Roterdão, vi em Utrecht, vi em Amsterdão e o hospital que eu pensei: uau, adorava trabalhar, foi em Amsterdão. Uhum. Opa, por sorte. Não, não foi por sorte. Eles também gostaram de mim e deram uma oportunidade de trabalhar lá. E então agora trabalho no serviço de doenças renais, transplante renal, reumatologia e dermatologia e Uhum. estou muito contente. Porque é uma área que, embora não tenha sido a minha primeira escolha, porque a primeira escolha era cardiologia, aprendes muito lá, tens um bocadinho Uhum. de tudo. Sim, exato. E a E equipa é fantástica, a equipa é fantástica. agora já estás a trabalhar como enfermeira, então. Agora já. E, ok, então assim, recuando mais ou menos um bocadinho, qual é que tu achas que foi assim o grande impacto, dizendo assim, quando tu mudaste, tipo, o que é que tu, sei lá, o que é que tu sentiste, como é que foi estas diferenças de Portugal para a Holanda, ou até mesmo em termos de vida, pode nem ser em termos profissionais, algo assim mais impactante que te tenha Hum, marcado. hum. Aqui é. Eu acho que, primeiro de tudo, os holandeses não são as pessoas frias que os portugueses pensam. Uhum. As pessoas frias tens em todo o lado, mas todas as pessoas com quem me cruzei eram super atenciosas.
impactos grandes. Ahm, para eles é importante o balanço entre vida profissional e pessoal, Uhum. ou seja, há muita gente a trabalhar 32 horas, ou seja, 4 dias por semana, em vez de ser 36. Sim. E o salário não é assim tão diferente e consegues sustentar-te e viver bem, mas Uhum. não luxuosamente. E aqui tem muita natureza. E eu, por acaso, quando vim, tinha trabalho e tinha carro, ou seja, eu pude explorar muito durante um ano e meio a Holanda. Sim. Então, eu acho que em termos sociais foi mais esse equilíbrio, a vida pessoal, a vida profissional que eu encontrei. E acho que aqui as pessoas também são mais honestas, ou seja, é normal dizer que não, é normal dizer que não se gosta ou que não se aprecia. Ou Uhum. seja, eu acho que há uma normalização de dizermos aquilo que pensamos e sentimos, ao contrário de em Portugal, que às vezes quando dizemos as coisas até pode ser levado como uma afronta. Sim. Ou seja, aqui é mais normal expressarmos-nos e eu acho que isso é muito bom. Acho Ah, que ok. diz, 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 Ia-te a diz. perguntar se achas que isso fez assim. Achas que isso trouxe uma mudança ou fez-te alguma diferença em ti própria? Porque eu também me sinto mesmo aqui na Suécia e que podemos ser honestos, dizemos que queremos, não queremos, o que é que achamos, e sinto que isso trouxe uma, tipo, uma leveza, digamos assim. E, yeah, se eu acabar também Porque, por sentir o mesmo, ou pronto. mas eu acho que também é positivo para nós porque nós somos vistas e sentimos vistas e ouvidas e respeitadas, não é? E eu acho que isso em Portugal não é tão normalizado como aqui. Em Hum, Portugal, ah, temos mais dificuldade em sermos honestos porque não queremos desiludir os outros. E eu acho que isso depois também vai acabando por gerar aquilo do falar nas costas, não é? Porque quando não conseguimos ser honestos com as pessoas, com quem a situação se passa, acabamos se calhar por recorrer mais a outras pessoas a dizer isto aconteceu, e reclamamos um bocado com a situação ou com a pessoa só pelo simples facto de não conseguirmos ser honestos diretamente com ela. E então eu acho que isso aqui facilita até mesmo na construção de relacionamentos, porque desde o início é normal dizer o que se pensa, desde o início é normal dizer como se sente e é normal também dizer o não. exato. E aí em Portugal não. E eu acho que o que é que tu sentiste? O que é que isto te fez sentir? Não, era exatamente isso, imagina, eu acho que não tinha noção, era o que estavas a dizer, porque em Portugal é muito esta coisa de tentarmos agradar os outros. E eu acho que não tinha noção disso até me mudar para aqui e começar a conviver então com esta cultura, e tipo, em que eles dizem, olha, hoje não quero ir sair porque não me sinto bem, hoje não consigo ir trabalhar porque estou triste, ou fizeste isto, se calhar podias ter feito aquilo. E pronto, ok, só estou cá há cerca de 2 anos, mas acho que fez com que também já começasse a fazer o mesmo e dar mais ouvidos àquilo que eu sinto. E Hum. ela está tipo, parece que ela traz aquela paz e conheces-te a ti própria que tu nem sequer fazias noção, mas depois de perceberes, tipo, ok, então se calhar era isto. Sim, e acho que até os meus relacionamentos aqui são mais bonitos, sabes? Acho que me dou a conhecer mais verdadeiramente e também conheço as pessoas mais verdadeiramente. Pode ser só, epá, pelo menos é a impressão que eu tenho. Eu pelo menos não tenho aquele constrangimento de não posso dizer porque a pessoa vai levar a mal. Não, há uma normalização de se dizer aquilo que passa pela cabeça, não é? Mas isso pronto, porque sei que estás num ambiente, tens muitas pessoas portuguesas à tua volta e amigos e com quem convives, não é? Ah, Muitas, eu não diria muitas. a Quer minha, dizer, pronto, exato, na minha perspectiva são muitas. sim, sim, ok, Na sim. minha E por perspectiva acaso são. é muito boa gente. Exato, mas pronto. E aí eu ia-te perguntar se sentes que é com os teus colegas ou se é com os amigos que foste construindo aí. Hum, eu acho que com colegas de trabalho também, que alguns para mim já são amigos, e também com os meus amigos portugueses. Uhum. Aliás, eu agora, pela graça, às vezes quando conheço as pessoas e penso, ok, há a possibilidade de crescer aqui uma amizade, também sou a primeira a dizer, tipo, olha, esta coisa, esta característica que nós portugueses temos de termos vergonha de dizer que não para não agradar, pá, isso aqui, isso não existe, por isso tu podes ser tu mesma, eu posso ser eu Uhum. mesma, e se ficarmos na vida uns dos outros é porque gostamos uns dos outros e não é por conveniência, é por uma escolha, percebes? Eu acho que isso também faz-me sentir bem, Yeah. melhor com os meus amigos, com as pessoas que me rodeiam. E outra coisa que eu também aprendi com esta vinda para cá, e até mesmo relativamente às pessoas que estão em Portugal, é que as pessoas são uma escolha, não é?
porque nós Uhum. às vezes sempre aquelas pessoas, porque estamos no mesmo ambiente e até nos damos bem e Sim, até combinamos coisas, mas se calhar se a vida nos levar por caminhos diferentes, nós nem sequer temos tempo ou vontade para tentar manter uma relação, uma ligação. E desde que eu vim para aqui, não. Para mim, todas as pessoas que estão na minha vida é porque me acrescentam e porque eu as quero ter presentes. exato. Eu acho que isso é muito bom. Eu acho que, tipo, imagina no início, eu tive muito aquela coisa de, ok, quando for a Portugal, quero ir ver todos os amigos que eu tinha, Uhum. que eu tenho. E imagina, se antes eu pensava, ok, mas se calhar tenho que mandar mensagem que é para não parecer mal, para saber como é que as pessoas estão. Mas depois agora começo a pensar, mas também não fazem o mesmo comigo e, e se calhar será que eu sinto mesmo essa necessidade ou sendo que tenho outras pessoas que me respondem e estou satisfeita com a necessidade pronto, de amizades que eu tenho, digamos assim. E foi isso, acaba também por, nem bem escolhas, mas tipo, ir percebendo e aceitando aqueles que ficam e aqueles que vão. E Uhum. Aqueles que acrescentam e aqueles que estavam-se a falar quase por conveniência. Conveniência no sentido de estarmos no mesmo ambiente, não é? Tipo, por interesse. exato. E não é que me sinta mal com isso, eu acho que eu estou melhor do que nunca. Sentes diferença nos relacionamentos que estás a construir aí na Suécia? Porque também já conheceste pessoas aí, já tens tipo, vá, amigos. Exato, imagina, eu tenho uma amiga grega que conheci no meu trabalho e imagina, com ela, pá, é tal coisa que posso falar de tudo. E acho que é super engraçado porque posso dizer exatamente aquilo que eu penso e porque tem um sentido de humor muito parecido ao nosso em Portugal. Ok. E então é super divertido. E até no trabalho em que, pronto, estamos num ambiente mais sueco, e não é que eu esteja a falar mal dos suecos, é só este sentido de humor que nós, pronto, assim gozamos e fazemos brincadeira daquilo que acontece. E então é para casa, é um apoio bom, e tipo, se eu quero fazer as coisas, digo, se não quero fazer, não digo. E temos, pá, muito esta rotina por acaso de sair e falar e conversar e até brincar com situações que, pronto, por outro lado, não acontece muito com os suecos. Ah, e depois tenho estas amigas suecas em que se fala mais tipo, de como é que tu te sentes ter assim mais essas deep talks e sentimentos e tudo. Sério? Até mas os suecos não eram frios. Olha, é exatamente a mesma coisa que estavas a comentar em relação aos holandeses. Tipo, não é, imagino, tem esta ideia e, e se calhar é difícil tu construires uma amizade fora do trabalho, mas tu no trabalho tens o apoio deles e são simpáticos. E depois, neste momento, tenho tipo três amigas suecas, no meio de 40 se calhar, que estão lá a trabalhar, que consegui construir uma relação de cá de fora. E pronto, depois tenho uma ótima, boa mistura que, pronto, ela é sueca, mas cresceu em Portugal, fala português, então é tipo o meu desabafo e tipo eu ser eu própria, recorre a ela. Sério? Que fixe. Então é tipo aquele porto assim de abrigo, aquele espaço está ali seguro, tipo só para desabafar e tipo teres aquele momento de estás em casa, Sabes digamos. uma coisa muito engraçada? Eu também tenho uma colega minha de trabalho que vive em Portugal. Ela percebe português, mas ela não fala comigo. Não fala. Não, houve uma vez que ela nós fomos sair, e nós estávamos a jogar e eu disse, ok, eu vou falar português contigo até tu te descaíres e falares português também. Durante uma hora estava eu a falar em português e ela a responder-me em holandês. Foi muito engraçado. Ela não se descaiu. A sério. Persistente. A sério, a Mas ela sério. sabe, porque ela percebe-te. Ela percebe tudo. Quer dizer, pelo menos das conversas que nós tivemos, né? Também eram conversas assim mais básicas, Aham. Oh. mas é muito engraçado. Eu rio muito com ela. Mas, pá, lá está, há pessoas que é só complicado. E lá está, não é que eles sejam os frios, não é? É só tipo. Uh-uh. Mas são culturas diferentes. Não. São. Acho que é mais por aí. E se calhar ela também é pelo mesmo. Mas ela também é muito simpática. Ah, mas eu queria te dizer uma coisa que é, também me surpreendeu e também me alegrou muito o facto de, por exemplo, na Holanda haver muita natureza. Uhum. E eu acho ofensivo as pessoas virem à Holanda e depois tu perguntas, onde é que estiveste na Holanda? Estive em Amsterdão! Epá, não, desculpem. Vocês, não, 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 vocês não estiveram na Holanda, vocês estiveram em Amsterdão, ponto.
Porque assim, a Holanda é muito mais do que Amsterdão, é muito mais do que coffee shops, não lhes tirando o seu valor. Uhum. Há muita coisa bonita para ver na Holanda, por isso, por favor, se algum dia cá vierem, pá, manda mensagem no Instagram, eu Até que passo-vos assim depois, uma lista de países, depois, tipo, porque era espetacular. mas porquê que tu sentes que tens, que te surpreendeu tanto e tens tipo tanto essa necessidade de estar conectada com a natureza? Porque imagina, eu pergunto isto porque eu pergunto isto só porque eu, quando me mudei, tive uma necessidade muito maior de estar no centro da cidade, que era uma forma de combater a solidão e estar entretida. Mas tu foi Ok, completamente. Eu acho que tu foste completamente o contrário e gostas de explorar a natureza e passear e isso. Então, ok. pronto. Então, primeiro que tudo, a primeira casa para onde eu fui, que era assim espetacular, hum, tinha muita natureza. Ou seja, eu quando saía do trabalho, a minha vontade era de explorar sítios novos. Eu, quando vim para a Holanda, vim muito com aquela missão de eu quero aprender a ser o meu principal pilar. Eu quero ser a pessoa que mais se preocupa comigo e que quer cuidar de mim. Porque eu era assim mais dependente do apoio e do carinho dos outros. E então a minha missão quando eu cheguei foi o que é que me faz feliz? Ok, vou fazer. E uma das coisas que me fazem mais feliz é passear, é conhecer sítios novos, é estar no meio da natureza, porque, sei lá, gosto das cores, gosto dos cheiros, gosto do que me faz sentir, fico assim mais calma. E também de procurar bons sítios para beber café, não é? E por isso eu não tive, felizmente, não tive esse sentimento de solidão. Mas eu acho que tu tiveste mais esse sentimento de solidão porque tinhas a tua família em Portugal, os teus amigos, tinhas ido. Na altura o Pedro foi contigo? Yeah, ele veio primeiro. Ele veio primeiro Ah, meses. E só depois. epá, mas de qualquer das formas, não sei, se calhar eu também tinha. Eu, como estudei holandês com um grupo Pois. português e nós tínhamos uma Yeah. ligação, eu às vezes ia aos fins de semana ter com eles, mas não foi desde o início. Ou seja, eu acho que procurei menos essa parte social e fiquei muito de dar resposta às minhas necessidades, sabes? Uhum. E Então acho exato. que isso ajudou. Mas, pois, exato, as minhas necessidades eu sei que era muito, sempre fui muito social. E como tu dizes, Hum, tinha deixado lá toda a gente e depois ir para cá e só ter o Pedro, epá, claro que não vou desfazer o papel importante dele, mas não podemos comparar o resto de toda a parte social que eu tinha à minha volta e deixei em Portugal. não. Então, Mas tu achas que estar perto da cidade ajudou-te a combater essa solidão que tu sentias? pois, porque imagina, tal como tu, descobrir coisas novas era a minha forma de sair à rua e entreter a minha mente. Tipo, ir às lojinhas, ir passear pela cidade, ver outras pessoas, ouvir barulho, tipo, ver movimento. Então, essa era a forma que. Eu tenho uma teoria que é, às vezes as pessoas, e eu também já passei por isso, ainda quando vim do Brasil, que foram umas férias espetaculares e durante 2 semanas estive sempre com amigos, eu cheguei e eu nunca me tinha sentido tão triste e eu pensei, o que é isto? Eu tenho isto dentro de mim. Yeah. Hum, E eu falei com amigos que me disseram, mas intérprete, fazem alguma coisa, e eu pensar, eu não quero passar tempo, eu quero perceber o que é que se passa e quero dar uma resposta àquilo que estou a sentir. Ou Uhum. pelo menos aceitar aquilo que estou a sentir para ver se consigo sair deste turbilhão de emoções que me deixam tão para baixo. E foi depois, houve um clique, epá, e consegui sair de lá, mas eu acho que estar só a procurar coisas que nos intertem sem nos compreendermos, depois no momento em que paramos, vamos voltar a pensar e vai voltar todo outro milhão de emoções. Ao mesmo. E, Mas tu sentias, mas passeares tipo pela cidade e vês as lojinhas, isso era suficiente para depois quando chegasses a casa não sentires isso? não, imagina, o primeiro ano, pá, talvez primeiro ano, os primeiros 10 meses, foi, pá, foi, foi super difícil. Era, Hum, imagina, entre. Enchia-me, não me sentia tão vazia. E depois, mas depois era, pronto, já tinha como me entreter, depois chegava a casa e até tinha companhia, ou ia para o trabalho. Mas é isso, mas depois também a fazer terapia e falar com a psicóloga, pronto, já a tinha antes, mas continuando a falar, eu também aqui para tentar ir perceber e desmistificando, também fui adaptando a esta realidade e pá, e pronto, e agora sabe-me bem. E até é estranho, agora tipo, quando vou a Portugal já é super overwhelming, é tipo imensa coisa, porque já estou habituada a esta.
calma, tipo, solidão, estar tranquila, vou saindo. Eu não diria solidão, porque eu quando vim do Brasil, eu até te liguei, porque sabia que também já tinhas passado pelo mesmo processo, pelo mesmo turbilhão de emoções, e tu, na verdade, conseguiste, tipo, construir uma vida aí que desse resposta a isso, não foi? Exato. E bem. Sim, sim, é isso, tipo, acho que foi muito isso de começar a criar rotinas e perceber o que é que eu gosto de fazer, como é que eu me sinto bem ao entreter-me, ao fazer o quê. Ah, Yeah. e, Mas e- estás a ver, tu procuras o bem-estar, procuras, tipo, a alegria, sentir-te bem, e aquilo que eu não acho lógico é tentarmos só entreter a mente, porque enquanto a mente está entretida, ok, mas depois quando para, tu voltas a ser tu, tudo aquilo que tu és e tudo aquilo que tu sentes vai voltar, ou seja, para mim a solução não é tipo, entreter a mente, não, é tipo, é fazer algo dá tu. uma resposta. E depois também acho que é uma coisa importante que é, eu não consegui obter as respostas sozinha. E então tentei várias coisas. Falei com amigos, mas depois tipo, também procurei ambientes Uhum. que me provocassem algum tipo de inspiração. Tipo, Porque eu acho que seja na tristeza que nós vamos conseguir, se calhar, ou não é sempre nos momentos tristes que vais conseguir encontrar aquilo que te faz feliz, né? Porque estás num momento triste, estás-te a sentir todas aquelas coisas que te metem um bocado para baixo. Mas se tu te colocares num ambiente que te inspira, que tu ficas tipo, uau, olha, isto é fixe, uhum, dá-se ali um clique que o teu pensamento e o teu foco vai ser o que é que me faz feliz, exato. o que é que eu quero para mim. E eu acho que isso é muito importante. E eu Ter acho estas coisas. que essa parte de quando te traz triste, agora também aprendi, é muito tipo perceber o porquê. E Mas talvez um também bocado aceitar. a tentar aceitar. Tipo, ok, estás assim, é válido, toda a gente tem os seus motivos, cada um, pronto, cada um dos seus tamanhos. Uhum, Mas perceber, tipo, desmistificar um bocado o porquê. Porquê é que estás assim? Porquê é que sentes isto? Tipo, da onde é que pode vir isto? uhum. E isso, por acaso, também foi uma coisa que me ajudou imenso. Foi, lá está, foi com a terapia, mas a tentar perceber porque é que eu tinha alguns sentimentos que eu tinha. Pensando um bocado no meu E passado, mais do que experiências. isso. Yeah. E agora tu disseste uma coisa bem importante, que é a partir do momento em que nós conseguimos tipo, reconhecer os nossos triggers, perceber aquilo que nos deixa naquele estado, se isso acontecer no futuro, nós até podemos tentar agir antes de chegarmos lá abaixo, antes de nos sentirmos mesmo muito mal. É tipo, olha, aqui está um trigger, como é que eu posso agir? Exato, e eu acho que foi esse conhecimento de mim mesma que me fez, pronto, de aceitar muito melhor este ambiente, de estar aqui, pronto, lá está, mais longe da família, longe dos amigos, mas tipo, ok, é válido, não estou longe porque falo com eles e videochamadas e tudo, e depois porque aqui acabei por criar outra rotina, mas é isso, ajudou-me aqui a tentar perceber e a lidar com esta situação, e pronto, então acho que sinto muito mais tranquila ao fim agora de 2 anos, porque já tive tempo para processar tudo, digamos assim. Eu tenho uma pergunta para ti, que é tipo, há alguma parte de ti que tu não conhecesse antes de emigrar, que só tenhas conhecido durante todo este processo? Imagina coisas que antes achavas que não eras capaz e depois, dadas as circunstâncias, pensas tipo, olha, uau, esta nova parte da Margarida, olha, afinal, tipo, sou capaz, ou nem sabia que isto existia, ok, fiz. Olha, eu acho que sinceramente uma delas é ter começado este projeto. Porque imagina, eu começava as coisas, mas deixava-as a meio, digamos assim. Mas agora é algo que tipo estou empenhada e continuo e quero ver um objetivo, pronto, a longo termo com isto. E então, pronto, foi isto, perceber que, ok, depois de imigrares tu consegues fazer qualquer coisa. Consegues ter Olha, esta garra e motivação. Aprendes uma língua, mudas de país, trabalhas noutro país, recomeçar tudo de novo, tipo, o que é isto? Então acho que foi esta, perceber que, pronto, consigo ter motivação e ter estes objetivos para criar coisas próprias e diferentes. E depois foi esta coisa de aceitar estar sozinha, porque eu odiava estar sozinha. sozinha que é bem sozinho, não Não, é? sozinha, pronto, agora em casa, por exemplo. Ok, 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 ok. Estar sozinha em casa. Por exemplo, agora o Pedro está fora este tempo todo, tipo, eu pensava, oh meu Deus, isto vai ser horrível. Mas não, está-se.
pá, está super ok. Claro que às vezes posso chegar um bocado mais cansado do trabalho e era bom ter ali um apoio, mas tipo, não, está super tranquilo e antes pensava que não ia ser capaz, mas é aprender a estar mais comigo e ouvir-me e perceber um bocado, se calhar. Eu não sei se tu sentes o mesmo, mas eu em Portugal, eu às vezes quando tinha questões e tinha tendência para dramatizar, eu quando falava com amigos, antes de tentar parar para me ouvir, o drama aumentava também. E desde que eu meti como objetivo, ok, eu tenho que me tornar o meu principal pilar, Uhum. eu tenho muito menos tendência a dramatizar. Ou seja, eu procuro mais rapidamente aceitar o que sinto, perceber de onde é que veio e tentar arranjar uma solução, do que mergulhar naquilo que estou a sentir. Yeah. Eu, o que eu senti foi que consigo muito melhor lidar com os meus sentimentos e com essa situação do que exato, do que ir a correr e ter esta necessidade de falar com alguém, Yeah, dar a alguém. Ah, acho que é por isso, exato, acho que acabo por perceber o que estás a querer dizer e o que sentes. Não sei se é na parte de dramatização, mas que é isso, tipo, consigo acolher-me mais a mim própria do que ir à procura desse colo e dramatizar ou queixar-me às outras pessoas. E também porque, pá, se calhar eu acho que é isso, de sentir-me melhor, mas também por não querer sentir tipo que estou a incomodar e a arrastar as pessoas comigo para estes sentimentos, quando já percebi que também já sou capaz de lidar com eles. Acho, yeah, yeah. Isso é bem bonito. acho que é um bocado por aí. E depois também tens outra parte que eu acho que é bem interessante, que é eu acho que tornarmos-nos adultos é um desafio. Hum. Mas eu acho que tornarmos-nos adultos no estrangeiro, em que quando vamos para o estrangeiro já temos uma base, porque tivemos entrevista e a empresa providencia-nos trabalho, casa, em que nós pagamos, e meio de transporte, no meu caso foi carro, que foi muito bom. Eu acho que também vais abraçar as responsabilidades de adulto com mais facilidade e um bocadinho mais de leveza. Porquê? Porque estás num sítio novo, num sítio bonito, em que tu te sentes bem, e todas aquelas questões que tens para resolver, coisas práticas como o contrato da água, o contrato da luz, Uhum. aparecer enquanto não estás à espera, porque isso aconteceu, não é? Acho que acho que abracei tipo um bocadinho mais de leveza do que aquilo que estava à espera. Exato, tens alguma facilidade, tipo, não precisaste de gastar, se calhar, grande parte da tua energia a tentar tratar dessas coisas. E o que acabou por acontecer comigo, porque eu vim sozinha, então estava, não tive essas ajudas, tive que estar a ser eu a tratar tudo, então era tipo, é aquele cansaço de estás a aprender a língua ainda, porque eu também ainda estava a aprender a língua, e depois ir para um hospital novo e conhecer as pessoas novas, e depois é mais tratar destas documentações todas que tu estavas a referir. E pá, por isso é que eu acho que foi tão pesado para mim nos primeiros meses. Por isso. Olha, uma coisa importante, não para nós, porque nós já tivemos esse processo, mas para quem vai emigrar, é aprender a língua do país é muito importante, porque eu acho que toda a gente, desde o início, vai nos respeitar mais, vai ter admiração e vai ajudar-nos com mais facilidade em Uhum. tudo, nomeadamente também para resolver essas coisas, da água, da luz, da casa, do trabalho. As pessoas são muito mais atenciosas quando nós sabemos falar a língua deles Eu e acho que não nos sei se é esforçamos para ser. atenciosas ou compreensivas. Hã? Não sei se é de ser atenciosas ou mais compreensivas. Eu Tipo, acho que atenciosas também no sentido de quererem ajudar. Eu acho que quando as pessoas não só sabem falar o inglês, que já, pronto, não deixa de ser uma língua estrangeira, eu acho que as pessoas pensam, ok, tipo, algo que tu sabes falar, ok, vou-te ajudar. Eu acho que é mais nesse sentido. pois, imagina, lá está, também são culturas diferentes, mas sinto atenciosos, eles são com todos, mas são mais compreensivos no sentido em que se tu tiveres mais dificuldade, se calhar recebem de uma forma melhor do que os outros que não falam a língua. Hum, Mas se calhar, pronto, sim. vai dar ao mesmo ponto de vista, mas isso é um bocado o que eu sinto, pronto, o que eu sinto aqui. E essa é a ideia que eu também tento passar a todos. Pá, acho que faz mesmo uma diferença enorme aprender a língua.
E não é tipo só tretas de TikTok só, Ah, ou não, 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 Instagrams, não, é não. mesmo. Isso é experiência. Experiência. Exato. Por isso é mesmo por aí. Então, uma coisa que eu também queria abordar, foi a diferença de sair do meio da Holanda para depois para uma cidade, ou seja, de uma residência sénior para um hospital. Uhum. Primeiro dizem que as residências sénior, ok, é obrigatório pagar seguro de saúde e é caro, é cerca de 150 euros a arredondar por Ok. mês, mas as condições que a residência sénior oferecem são incríveis. As pessoas têm uma espécie de open space de cozinha, sala e depois tem um quarto ainda espaçoso com casa de banho, médico, ah, enfermeiro, cuidadores 24 horas, fisioterapeuta, ah, Tudo. como é que se chama aquela? Logoterapeuta? É Eh, logoterapeuta? eu Não, percebo. Eu percebo porque aqui como é também que é se diz em logo. português? Aqui também é logo. Logopedia, yeah. Mas como é que se diz em português? Não sei. Pronto, mas acho que as pessoas percebem é aqui da parte Pronto, não interessa. do engolir, Ah, deglutição e tudo. yeah, problemas de Aí. deglutição e cenas, pronto, é essa profissão. E acho que é fantástico, os médicos vão lá semanalmente e em caso de urgência também, e eu acho que isso faz toda a diferença. E olhando para Portugal, em que também já passámos por residências séniores, que aquilo é um bocado mais caótico, também Sim, devido aos baixos salários e também devido à falta de dinheiro por parte dos idosos, não é? Para poderem pagar mais para estar em sítios melhores. Eu acho que isso aqui é mesmo top. Um, e depois indo. E as pessoas lá no sítio onde eu trabalhei, na residência, as pessoas falavam muito, queriam muito saber de onde é que eu vinha, quem eu era e blá blá blá. As perguntas nunca acabavam. Mas depois na cidade, quando eu comecei a trabalhar no hospital, ninguém me fazia perguntas, ninguém me parecia interessado. Imagina, não é que eu procurasse esse interesse por parte das pessoas, uhum, mas talvez por ser nova, há tipo aquele mínimo do olá, olha, sou a blá 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 blá, e sim. tu, quem és? Não tens, tipo. Mas depois de eu começar a trabalhar lá, eu percebi perfeitamente porque é que não havia perguntas. Estás sempre ocupada a trabalhar, é sempre zá, 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 zá. Pá, ai. Sentes isso? Sentes que é muita Sim, carga? sim. E agora, não, 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 mas apenas o serviço é agitado. Uhum. No- Nós não costumamos ter muitas urgências, mas normalmente há sempre coisas para resolver para os doentes. Então, nesse aspecto, é sempre Há sempre algo a ocupar sempre fazer. o trabalho sem parar, exato. E há uma coisa espetacular. Ok, isto tem de ser dito. Conta tudo. O nosso turno começa às 7h30. Nós entramos numa sala e vamos ver. Toda a gente concorda com a distribuição dos doentes? Sim, fiz. Não, o que é que se pode mudar? Ok. Primeira pausa de almoço. Quem é que quer ir para a primeira? Que é 45 minutos, do meio-dia ao meio-dia e 45. E depois quem quer ir para a segunda? Que é da 1 à 1h45. Depois do almoço, fazemos o briefing. Malta, está tudo bem? Quem é que precisa de ajuda? Vão doentes para casa? Quem é que vai? Uhum. É incrível, é incrível. E depois, ok, então saímos lá do briefing da manhã, quando o turno começa, vamos cuidar dos doentes. Por volta das 10 começa a visita médica, ou seja, um por um vai tipo ter com o médico e nós vamos falar sobre Cada. cada doente. Yeah. Exatamente, como é que o doente está, o que é que já foi feito, o que é que tem de ser feito para a recuperação dele. E eu acho isso incrível. É Eu não verdade. sei se em Portugal existe e eu nunca vi, o que é um bocado estranho porque nós estagiámos em todo o lado, não é? Mas aqui a organização eu achei espetacular. Eu Exato. achei. Eu acho que não é de uma forma tão personalizada como é, pronto, pelos vistos na Europa, porque aqui também acontece assim, mais ou menos o mesmo. Não há tipo, imagina, o médico está sentado e vais falando com ele, mas não é esta atenção em que tu sentas e falas um a um sobre cada Uhum. doente individual com o médico, individual ou pronto, whatever. E isso eu também noto aqui. E sinto-me muito mais segura. E até porque os médicos ouvem-nos, tipo, até pedem-te conselhos. É tipo uma discussão entre, pronto, os dois, os três, neste caso os três, porque também temos sempre a assistente connosco. Nós não temos assistente. Mas eu concordo contigo, eu acho que não há tipo enfermeiro médico. É Hierarquia. tipo o enfermeiro com as suas tarefas de enfermeiro e o médico com as suas tarefas de médico e estamos todos, e o fisioterapeuta nas suas tarefas de fisioterapeuta, e eu acho que
toda a gente se trata tipo no mesmo nível, até Yeah. porque sabemos que uns não funcionam sem os outros, não é? Uhum, exato. E depois também é muito aquela coisa de questões que são feitas na visita médica, que o médico ainda vai ter que, ou quer, como é que se diz em português? Quer discutir com um colega ou com o especialista antes de nos dar a resposta. Ou seja, há muito esta responsabilidade para com o utente. E eu acho que isso é maravilhoso. E de que forma é que Maravilhoso. tu achas que isso tem impacto no teu trabalho? E pronto, como enfermeira? Ou seja, porque o médico podia dizer, vamos fazer assim, sem pensar, ou sem primeiro ir verificar com um colega que tem mais experiência se essa é mesmo a decisão correta para o doente. Claro que não são coisas que acontecem todos os dias, mas são mais situações em que, se calhar, de ter aqui um double check de que a minha decisão está a ser tomada bem, Sim, está a mais adequada para aquele utente. yeah, um, Eles vão tipo primeiro, vão comunicar, vão discutir com o colega e só depois é que nos vão dizer, ok, olha, vamos fazer isto e isto. E eu exato. acho também é fixe, porque quando eles têm a resposta, eles ligam e dizem, olha, esta questão que nós tínhamos falado na visita médica, vamos fazer isto. E Yeah, eu acho que isso é fixe para sabermos todos o que é que vai acontecer, para podermos dar o melhor cuidado aos yeah. utentes. Teres um melhor Acho- planeamento tipo Uhum, do teu dia, ou até mesmo exato de cada paciente, e tudo. E sentes também, exatamente. acho que também te sentes de certa forma mais segura com, Sim, sim, para sim. já com os cuidados que prestas. E depois também dos próprios conhecimentos e tudo, porque eles também são os próprios, tipo, acho que nos ensinamos muito uns aos outros, Sim, sinceramente. verdade. E mesmo de colegas, ora bem, eu fiquei quase 2 anos, ou mesmo 2 anos, sem exercer enfermagem. E isso foi das primeiras coisas que eu disse na entrevista. Yeah, E, e eu estava com medo a pensar, eu já me esqueci de bué coisas, ou eu não tenho conhecimento na ponta da língua. Ah, e na minha cabeça estava a fazer uma pressão enorme. E os meus colegas disseram, olha, todos os dias vais aprender, aquilo que não sabes perguntas, está tudo bem. E eu yeah, também desde o início, que para mim o mais importante é o bem-estar do utente, por isso eu nunca vou fazer nada sem ter a certeza, porque não quero colocar a vida dele em risco. exato. E eu poder virar-me para a minha colega e ir confirmar sem ser julgada e estarmos as duas a pensar sobre o assunto, eu acho que é fantástico e dá-me uma segurança e um bem-estar enorme no trabalho. Porque eu sei que, primeiro, nunca estou sozinha, segundo, está tudo bem não saber tudo, todos os dias Yeah. aprendemos. E não te E uma sentes dúvida. julgada nem nada. Não, e hoje uma dúvida que eu tenho, faço aqui, ou às vezes já aconteceu no início, imagina fazer uma grande pressão porque o doente vai fazer diálise, a tensão está assim no resvés cabo dorico mais baixa e tu dizes, ok, vou ou não vou dar esta furosemida? Yeah, Ou seja, no início o meu colega, não dês, ou dá, que ainda tem espaço, mesmo que a diálise não vai baixar muito, e eu depois não ter a certeza se aquilo era mesmo a decisão mais correta, fazer uma grande pressão e depois correr tudo bem. yeah, E eu pensei, tipo, agora isso já não acontece, mas porquê? Porque já tenho uma experiência que suporta o meu conhecimento e que me dá a certeza de que estou a fazer a coisa certa. yeah, exato. Mas Ou como é seja, que não é tu. só o conhecimento científico, mas também a experiência. Sim, e isso é super importante. Principalmente nestes serviços em que são assim tão específicos. Especialmente. Uhum. Mas ia-te perguntar e como é que tipo, tu descreves, como é que tu sentes que é a tua relação com as tuas colegas? Então, eu acho que a minha relação com as minhas colegas é boa. No entanto, no trabalho também não dá para explorar muito as relações. Porquê? Porque normalmente estás sempre ocupada. Uhum. Por norma, tu tens no máximo 5 doentes na manhã, és responsável por eles. Se precisares de ajuda, podes pedir, mas se tu estiveres sempre ocupada, não dá para sentar a ter uma conversa, não é? E nem é só suposto, mas o que eu quero dizer é tipo, em termos de trabalho, se alguém precisar de ajuda, os outros vão ajudar. Portanto, nesse aspecto, eu sinto-me muito bem com os meus colegas, porque já precisei e eles ajudaram-me. Ahm, mas não dá para conhecer a fundo as pessoas, mesmo nas pausas, Uhum. porque ou às vezes estou a pensar em coisas que ainda tenho para fazer, ou estou a pensar em algo que não estou bem certa se vai dar certo porque ainda não tinha experiência com aquela situação.
Ou então, pronto, falamos um bocado quando as coisas estão calmas e está tudo sob controle, percebes? Yeah. Aí há espaço para conversar e para conhecer um bocado melhor os colegas. Mas tirando isso. Mas tipo, exato, se tens tipo, mas sentes na mesma, mesmo sobre pressão, consegues sentir tipo um bom ambiente entre vocês todos, né? Sim, e há uma coisa espetacular nos meus colegas que é, eles são calmos. E eu penso, ok, eu quero ser como tu, como é que eu faço isso? Como é Yeah. que eu posso chegar a esse ponto de calmaria no trabalho? Porque É só- yeah. eu Eu às vezes acho que penso, será que eu tomei a acaba, decisão certa? claro que sim, mas eu acho que é só tipo uma questão de começares tipo a ganhar mais rotina e epá, pronto, também não estás em hospital há muito tempo e é a primeira vez que estás a exercer como enfermeira, pronto, oficialmente. E então acho que é tipo quando ganhas o ritmo total e já estiveres completamente treinada para isso. Acho que vem. E holandês, não é? Numa língua estrangeira. E o mesmo acontece contigo, também é uma língua estrangeira. Eu não sei quanto a ti, mas às vezes para acompanhar e decorar todas as histórias dos doentes, às vezes é difícil. Yep, yep, yep. Porque eu tenho É uma mesmo. regra. Quem me vai fazer perguntas, por exemplo, sobre antecedentes pessoais, sobre o que é que aconteceu, eu vou sempre verificar. Sempre. Eu não gosto de dar informações sem verificar no Yeah, sistema, porque sei lá, e com aquela confiança, eu sei, depois digo alguma coisa que é de outro doente, eu, não, não, espera aí, eu vou verificar e só depois é que vou dar a informação. yeah, é verdade. Eu também sinto isso. Mais difícil decorar as coisas e pá, yeah. Mas falando, eu acho, pá, imagina o que me faz confusão com isto da, da língua é que eu se ficar assim em situações mais complicadas ou se eu estiver mais nervosa ou mais estressada, já me enrolo toda. Percebo. E, pá, pronto, não sai tão fluente, não sai tão normal. Mas tu sentes que, imagina, se tiver uma situação que é desconfortável e tu tens de resolver, tu és capaz de dizer, olha, pode repetir ou pode perguntar com outras palavras. Tu sentes-te Yeah. à vontade para o fazer. Sim, eu passo a vida a perguntar isso. Yep, se eles me dizem alguma coisa, e mesmo assim eu posso ter percebido. Imagina, ontem estive lá uma médica, porque ela queria uma análise sanguínea qualquer. E eu perguntei-lhe: olha, mas queres mesmo que eu tire? Queres mais alguma coisa? Tens que cometer um acesso? E ela respondeu-me. E depois ela estava assim, embora assim: oh, desculpa, não tratamos por você, é por tu, mas pronto. Olha, desculpa, só para confirmar. É isto, isto, isto. Depois eles dizem sim ou não. Eu, ok, boa. Mas sabes que eu também faço isso, mas eu acho que isso é bem responsável. E tipo, eu não sei quanto a ti, mas no período de Inverc, que é, como é que se diz? Nos primeiros meses em que estás a ser Olha, integrada? integrada no Yeah, período de integração, eles até diziam que isso era uma coisa positiva. E às vezes na visita médica já falaste sobre tanta coisa que antes de ires embora, dares aquele check de tudo o que foi falado e tudo o que é para ser yeah, feito, também ajuda ao médico. sim. Yeah, yeah, E eu acho que isso é bem. Por super. isso, eu faço o mesmo que tu. Eu acho que tipo, são técnicas que nós próprios vamos aprendendo e ganhando. Epá, porque não é fácil, sinceramente. Mas depois já, isto Não. já começa a dar a volta e há coisas que eu já não consigo pensar, já não consigo dizer em português. Destas palavras todas complexas. Mas Concordo plenamente. não, não. Concordo Yeah, plenamente. então, força, chuta. Hum, a minha última pergunta para ti é: tu chegaste a trabalhar e a ser mesmo enfermeira em Portugal, e quais é que são as principais diferenças na tua experiência de seres enfermeira em Portugal e seres enfermeira na Suécia? Ok. Então, eu vou dar um ponto. Vou falar já do lado positivo em Portugal, que Uhum. é, eu acho que em Portugal sentia-me muito mais à vontade com os pais, porque em ambas as áreas foi a área da pediatria, mas em Portugal sentia-me muito mais à vontade com os pais e conseguia construir uma melhor relação com eles. Lá está, é óbvio que isto tem muito a ver com a parte da língua, ah, então conseguia ser mais eu própria, conseguia dizer aquilo que eu queria, aquilo que eu pensava, ter uma conversa normal e também pelo facto de parte negativa, que é que em Portugal falta um bocado de literacia em saúde, e então os pais não tinham este, tipo esta posição assim mais rígida, e mais cuidadora e querem saber mais e assim interessados, como eles têm cá na Suécia. Então aqui na Suécia é muito esta relação de
quereres, teres que ensinar, ok, também os ouves, mas eles querem saber as coisas, vais ter que explicar tudo. E em Portugal é mais esta relação de conforto para eles se sentirem bem e terem aqui algum apoio, e não acho que seja muito propriamente de ensinar os pais este ponto de fundo como se ensina cá. Então, isto eu estava mais em Portugal. Conseguia ter Yeah. esse tipo de contacto e também expressar-me melhor. Mas do outro lado, foi um ponto que nós já falámos assim aqui mais ou menos por alto, que é esta coisa de não haver julgamentos. Tu perguntas tudo e quanto mais perguntares, melhor é. E isto, Uhum. eu digo isto porque foi um assunto que, pronto, que fui muito julgada durante os meus estágios, em que eu queria perguntar as coisas, mesmo que eu as soubesse, só para confirmar, porque acho que me faz muito sentido, tipo, prestar cuidados seguros. Mas infelizmente eles viam isto como insegurança, ou podia ser falta do saber, mas depois percebiam que não era falta do saber porque eu sabia, mas então era seguro e como é que eu vou prestar cuidados assim? E que eles não veem isso dessa forma. E então sinto-me muito, muito mais à vontade e segura por poder confirmar as coisas, poder perguntar, explicarem e pronto, e depois também partilhar estes conhecimentos. E é a ajuda que recebo e posso pedir ajuda e elas são as primeiras a dizer tipo, não tens que fazer as coisas agora, deixa para a tarde. Depois pedes, depois alguém faz. Tipo, isto é 24 horas, estamos aqui. E, Uhum. epá, então acho que temos estes dois pontos. Portugal um ponto, Suécia um ponto, mas ganha a Suécia. Uhum. E já para não falar também do facto de trabalhar menos, estamos menos esgotados, eu acho. Sim, imagina, isto Mas eu tenho, aqui tem um bocado de pano para posso só. manga. Mas eu acho que também é fixe o facto dos pais aí terem mais literacia em saúde, até porque assim tu também vais utilizar e partilhar muito mais o teu conhecimento, porque tu todos os dias vais ser bombardeada com perguntas. Sim. Então, o que tu não sabes hoje, vais estudar e vais saber amanhã e vais conseguir explicar bem amanhã. E relativamente ao outro ponto, em Portugal não há espaço para o erro, era isto que eu queria dizer. Em Portugal eu acho que não há muito espaço para o erro, mas eu acho que o facto de nós queremos confirmar o conhecimento que nós temos é só para não cometer faltas. E eu acho que hoje estamos a perguntar, mas a partir do momento em que nós estamos certas, de temos o conhecimento certo e já temos alguma experiência, nós não vamos estar todos os dias a perguntar o mesmo. Porquê? Porque já estamos seguros, ponto. Já não vamos precisar de alguém que faça aquele double check. E é da forma que Por isso, passamos esse conhecimento para as próximas que vierem e também nos perguntarem a nós. e não só aqui, e provavelmente na Suécia também, é visto como, ok, tu não vais fazer as coisas sem teres a certeza absoluta. Não é uma questão de insegurança, é uma questão de segurança de, ok, olha, eu tenho este conhecimento, mas eu ainda não tenho muita experiência. Podemos só confirmar que temos o mesmo conhecimento. E a Uhum. partir do momento em que alguém com 5 ou 10 anos de experiência tem o mesmo conhecimento que nós, e a nossa decisão de enfermagem é exatamente igual à da nossa equipa, então, tipo, dá-te uma segurança, dá-te mais segurança naquilo que estás a fazer, não é? Porque nós não sabemos tudo ainda. E mostras também preocupação em quereres prestar bom cuidado e estás, e, tipo, e não Ah, cometer erros. exato. Porque às vezes não é só aquilo que vem nos livros, também é a experiência que conta. Yeah, É o que eu acho. eu Mas também. pronto. É muito, e deriva não. E difere muito de país para país, país para país, de serviço para serviço, e por isso, já, é Eu assim acho que nós um dia ainda vamos receber um dicionário dos nossos amigos portugueses. mesmo. Olha, no outro dia até estava a falar com essa rapariga, com essa amiga que eu estava a dizer que sueca, que nasceu em Portugal, e eu quando dei por mim, eu queria dizer eu misturo qualquer coisa, ou eu confundo, eu estava-lhe a dizer eu blando isto e isto, porque blando é em sueco. Então deu por mim, eu estou a misturar as duas. Não és a única que sofre dessa. Sabes o que é que às vezes não me acontece ir para o trabalho e começar a falar português? Essa também me acontece. Exato, E tipo, já depois, é tão natural, já é não tão. é português, é inglês. E Yeah, vice-versa. exato, porque imagina, já é tão natural estar no trabalho e tipo, estás lá sem pensar como é que falas, que elas me perguntam uma coisa e eu, sim, e olha, espera, não é isso que eu quero dizer. Depois começo-me a rir, isto é em português.
Volto a dizer. Mas é tipo, Que isso não engraçado. é tão normal, tipo, sim, sim. Eu, yeah. Nem sei. Foi Yeah, muito mas pronto. engraçado. É isso. Então, acho que isto tem muito pano para mangas, temos muitas conversas, por isso Vamos. eu vamos lançar aqui esta coisa de, como a Iris sugeriu, de imigração por etapas. Então vamos falar Ai, muito cerveja. Bom tempo, bom nome. de imigração por etapas Conversas para a migração por etapas. e depois qualquer coisa. Mas acho que sim, parece-me bem, temos muitas coisas para partilhar, porque lá está, é um lado Suécia, um lado Portugal, outro lado Holanda, e acho que parece-me um bom mix e de partilha. Uhum. Isso é mesmo para estar a conversar. Acho que sim, por isso fiquem atentos a isso. Vai surgir mais. E obrigada. Até à próxima.